O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Conectados que estamos com a possibilidade de reflexões que vão num crescendo ao longo do tempo, nós aspiramos que esse nosso encontro seja uma parte nesse caminho em que estamos juntos, empreendendo rumo à construção de uma compreensão mais amplificada de que, reencarnados no Brasil, estamos compromissados com uma missão que diz respeito à própria nacionalidade e que nos toca diretamente em profundidade, posto que há um nexo indissolúvel entre o objetivo pelo qual nós nos movimentamos antes de reencarnarmos na programação espiritual, em consonância com uma missão coletiva daqueles que caminhamos juntos na nossa pátria. Assim sendo, nós vamos nos valer de algumas reflexões pautadas em cima de o apoio de um slide que vai nos ajudar nesse caminho. Nós temos, na empreitada do Cristo na Terra, justo no momento em que no Evangelho menciona a sua estada no deserto, nos 40 dias de jejum, em que ele é assediado por Satanás na linguagem metafórica, e há uma proposição, há um questionamento nessa figura emblemática, simbólica, de um diálogo que deveria se estabelecer nessa direção, que fala da possibilidade das tentações de Jesus. E, quando dessa relação, Satanás faz 3 proposições emblemáticas: que Jesus transformasse as pedras em pães, que se projetasse dos píncaros do templo, ansiando de que ele pudesse ser acolhido, sustentado pelos anjos, e de que ele pudesse venerá-lo, e com isso, venerá-lo Satanás, e com isso ele conseguiria os reinados todos da terra. Era uma confrontação que fala das dimensões que nós experimentamos na atualidade. Uma dimensão que aponta na direção da ciência, do processo mágico de transformação, da economia e da política. Cada um desses eixos mereceria um aprofundamento. Apenas vamos sinalizar en passant, a fim de que possamos empreender o nosso objetivo da nossa temática de hoje. Saltar do templo e ser apoiado pelos anjos, até hoje, é a proposição feita por muitas organizações religiosas, em que apresentam a transformação da nossa vida e do mundo de uma forma mágica, quase apenas contemplativa. Você entra no templo, faz o seu preito de devoção ao divino e o divino resolve todos os seus problemas. Do casamento ao emprego, da saúde ao seu processo de salvação. É uma salvação mágica que, sem nos darmos conta, muitas vezes, num plano menor, nós repetimos isso dentro do centro espírita. Quando, ao invés de fazer uma boa dieta, queremos que os espíritos, numa aplicação de passe, resolvam as nossas questões. Ao invés de fazer o nosso ajuizamento da saúde perante um profissional da área de saúde, nós queremos que os benfeitores nos curem de fora para dentro. Quantos de nós queremos nos educar mediunicamente de forma mágica, achando que o nosso guia vai fazer tudo, e não fazemos a caminhada de autoaperfeiçoamento inevitável e indispensável
na nossa perspectiva educativa para podermos exercer uma mediunidade de forma grandiosa, eloquente, eficaz, positiva, produtiva. O processo mágico, portanto, circunda a nossa vida. Se as coisas não vão bem, a gente atribui aos obsessores. Os obsessores, eles estão tão disponíveis para essa interpretação no movimento espírita, guardando as devidas proporções, quanto as igrejas ameaçam com Satanás nos seus cultos, de que se a pessoa não for ao culto ou não fizer uma determinada doação, corre-se o risco de Satanás se apropriar das pessoas, bem como conosco. Nós dizemos que o nosso obsessor pega a nossa esposa, pega o nosso filho, não pega a gente. Até nisso nós somos, assim, muito acomodados. Nós nos esquivamos de qualquer nível de responsabilidade. Quando nós dizemos que é o nosso obsessor, porque de outras vezes nós dizemos que é o obsessor do outro, que pegou o outro para poder infernizar a nossa vida. E daí, nós poderíamos passar aqui fazendo as 1000 reflexões em torno da mágica com que nós tentamos resolver os nossos problemas à custa do menor esforço. Sentado na cadeira, esperando que Jesus venha nas nuvens para nos salvar. A relação com Jesus, ela também se dá nesse nível. Nós interpretamos o Salvador como alguém que vai estabelecer o nosso processo libertário dentro de uma perspectiva de comodidade, de inércia, de inutilidade, quando nós nos encontramos nesse nível de interpretação mágico, achando que ele, morrendo na cruz, levou todas as nossas dores. E fazemos uma leitura tão simplória e tão literal que nos arrasa, porque nos destitui da responsabilidade de fazer um movimento autoeducativo para usarmos o processo da mágica. É também assim que o mundo hoje se coloca no campo da ciência. Ciência sem consciência, como diria Morin e Emmanuel, antes de Morin. Nós vivemos um mundo da tecnologia, um mundo do conhecimento, onde as diversas disciplinas acadêmicas estão no mundo e se o favoreceram com conforto, com domínio de determinados campos do conhecimento, nos favorecendo com a tecnologia, nos proporcionando comodidade, nos proporcionando certo conforto, também é verdade, que as ciências não conseguiram ainda definir o problema da alma. Elas estão debruçadas sobre a sombra, é sobre o corpo. As ciências quase que se restringem a estudar o corpo, a morfologia, a fisiologia, quando muito vão ao átomo, às subpartículas, mas ainda não ultrapassaram esse limite do ser humano na direção do perispírito e, sobretudo, da alma. As ciências, mesmo aquelas devocionadas à educação, não lograram ainda proporcionar ao mundo um equilibramento das forças comunitárias a ponto de promover o nosso processo efetivo de libertação interior e de libertação coletiva. É farto a quantidade de ciências no mundo, quanto à posição da ciência econômica, o pão que deveria ser originário da transformação das pedras na proposição satânica a Jesus. O processo da economia nos desafia. Nós temos um mundo que vai caminhando para 8 bilhões de pessoas e a fome ainda é um problema que assola países, mesmo os países ricos, experimentam a fome como uma expressão com que a pessoa tenta subverter as injustiças sociais, a perda da sua própria dignidade, a perda da sua liberdade primeira, que é de viver. Ela não conseguiu ainda ser contornada por uma economia pródiga nas suas teorias, no exercício com que elas se colocam atendendo esta ou aquela nacionalidade, e nada obstante as diversas ideologias, elas não conseguem eliminar o problema da escassez. Nada obstante, Allan Kardec postulasse em O Evangelho segundo o Espiritismo de que a Terra era pródiga e de que se os países se relacionassem com as províncias de um mesmo império,
Aquilo que sobrasse de um atenderia à escassez de outro e todos teríamos o necessário. O problema da economia não resolveu o problema da fome. E as estratégias de sobrevivência para contornar isso são múltiplas, porque elas inclinam o homem para os vícios. E os vícios, sejam químicos ou os vícios morais, projetam as pessoas à criminalidade até o pedinte de rua. Ainda bem pouco tempo eu estava em São Paulo e o pedinte estava lá na porta, semi-alcoolizado, e ele pedia uma esmola. Naturalmente que não pedia esmola, ele pedia e afervorava-se num argumento da necessidade econômica para atender uma outra necessidade que era fictícia. E eu olhando para ele disse assim, então me faz um 4 aí, porque ele estava muito ébrio. Aí ele pegou e fez assim para mim. Aí ganhou a esmola naturalmente, porque ele não conseguiria fazer assim, ele estava muito ébrio. Era claro que ele estava pedindo dinheiro para beber, com que ele sufocava provavelmente a angústia que a economia não conseguiu resolver nas suas necessidades básicas e fundamentais. É verdade que a política do mundo, nos seus diversos partidos, nas suas diversas modalidades ideológicas, também estão aí e o mundo continua em guerra. E parece que nesses dias nós perdemos o rumo e nunca se viu, mundialmente falando, tantos desencontros e tantos desencantos que se colocam num mundo que não consegue fazer a gestão do poder. O poder é algo que nos define. Assim como entre as nações, nós também, no campo da nossa realidade do centro espírita, somos chamados a exercer a ciência, a economia e o poder. Desde a forma com que nós estudamos o Espiritismo e fazemos do Espiritismo uma doutrina de deleite, sem que ela se converta em material substancial para a nossa mudança interior, ela funciona apenas para um exercício de intelectualidade, com a qual nós utilizamos numa via política, no sentido genérico do termo, para exercer um poder sobre os outros, o poder da persuasão, o poder do cargo, e onde a economia do centro espírita, que é sempre precária, o centro espírita está sempre no vermelho economicamente, pelo menos lá no Pará. No Amazonas deve ser diferente, porque é o celeiro. Não é também assim? É impressionante, nós nunca temos um caixa suficiente para poder fazer face às necessidades básicas do centro espírita. E se nós formos usar as ciências econômicas para tentar só, por si só, resolver o problema contábil de um centro espírita, nós teremos que fechar quase todos eles, posto que parece que não é possível fazer essa matemática e poder atender às necessidades, notadamente quando o centro espírita tem uma inserção social, numa perspectiva de uma educação que está para além dos seus muros e que vai também ao encontro dessa faixa de pessoas, de espíritos que estão reencarnados na miséria, e o processo espírita que foge de uma visão paternalista, reforçamento da miséria, é um processo promocional, educativo. Mesmo nessa circunstância, a matemática não fecha, e se nós formos fazer um planejamento em cima de dados explicitamente concretos ou estritamente concretos, nós não saímos do lugar. Então a gente vai porque sabe que há, de alguma forma, algo quase, entre aspas, sobrenatural, que surge e as coisas vão se resolvendo. É incrível como isso acontece. Mas, ainda assim, no exercício desse poder, no trato dessa economia e na gestão da ciência enquanto sinônimo de conhecimento, nós, na Casa Espírita, precisamos de muito para podermos fazer um mergulho numa educação que tenha mão dupla, que lembre um pouco de Paulo Freire nessa relação imbricada um com o outro, sem o que nós não conseguimos nos libertar. Da proposição kardeciana, centrada no espírito da verdade, de que o processo educativo inevitavelmente se dará pelo nível do amor entre nós mesmos e da instrução com que nós possamos nos permitir no relacionamento de interação. Instrução e amor que tem um sentido muito abrangente para aqueles que somos espíritas, porque na interação com a comunidade aonde o centro espírita está alocado,
mesmo sendo periférica, nós nunca conseguimos deixar de aprender. Aliás, nós estamos sempre aprendendo mais do que ensinando. Nós temos uma ilusão de que nós somos os benfeitores. Em realidade, lidando com a miserabilidade social, nós é que somos aquinhoados. Porque na interação, aquele que traz, no regime de carência, a sua história de vida, ele nos ilumina com as estratégias de sobrevivência, com os exemplos de fé, com as posturas que às vezes, com todo o conhecimento que nós temos, nós não conseguimos fazer uma gestão econômica e política do exercício do poder tão efetiva quanto a maioria da população que não é criminosa. Os criminosos, aqueles que vão para a via pública, os logradouros mais importantes, são apenas aqueles que, tendo uma inteligência maior e detendo alguns outros recursos internos, e detendo um princípio que falece na gestão desses recursos, sai para as avenidas para agenciar os assaltos, os sequestros. Mas, estatisticamente, se você puder avaliar o percentual, é um percentual mínimo da quantidade de pessoas que margeia a sociedade em regime de carência. Nós, enquanto espíritas, somos chamados no processo educativo a trabalhar uma economia, o poder, a ciência e o processo mágico em casa, não só no centro espírita, mas intrinsecamente no país que somos nós mesmos, numa autoeducação, que é a base de todas as nossas conexões externas, desde o leito, quando dormimos na mesma cama e não sonhamos os mesmos sonhos, com a parceira ou com o parceiro, quando é assim, aos filhos, ao trabalho, à via pública, ao centro espírita, aos diversos ambientes sociais aonde nós nos movimentamos. O fulcro desse processo revolucionário é a autoeducação. Mas nós queremos, quando bem intencionados até, libertar os outros. E entramos nesse desvão. E ficamos qual Satanás fazendo proposições para fora, quando elas deveriam estar implicadas para dentro. Essa proposição colocada a Jesus, e que o mundo hoje traz como expressões, seja da realidade das ciências, das religiosidades, dos processos econômicos, ou das expressões políticas, que premiaram o mundo historicamente até hoje, e que não conseguiram lograr estabelecer no mundo mais paz, mais solidariedade, mais igualdade, mais fraternidade, mais espiritualidade, nada obstante esteja presente nas constituições, nos títulos das grandes revoluções, nós não conseguimos sair da letra para construir isso num ambiente global da nossa Terra. A nossa Terra se ressente. Foi por isso que Petirin Sorokin, o notável sociólogo russo, haveria de dizer que, a par desses caminhos que a humanidade fez, era necessário fazer dentro da academia um caminho que ele chamou de o amor inegóico, o amor não egóico. E ele propunha, portanto, essa vertente do amor altruísta, dizendo que só uma revolução amorosa poderia lograr oferecer à humanidade um status diferente, de que a educação proposta, a política oferecida e as religiosidades de então patrocinadas pela população dos diversos países, não conseguiram silenciar o mundo da sua beligerância, da sua agressividade, da sua violência. Então ele diz, é necessário não só estudar o criminoso, o louco, é necessário estudar os gênios, os santos. Ele faz uma proposta inteiramente revolucionária, que tem muito a ver com o pensamento espírita. Assim, quando no relatório final do século passado, para que se pudesse constituir no presente como roteiros de transformação do mundo, no relatório de Jacques Delors, a proposição de que deveríamos centrar uma perspectiva da educação centrada no aprendizado, portanto, num processo daquele que se dispõe, que se abre para aprender. Ele traz essas 4 vertentes que, numa certa medida, está lá no Evangelho há 2000 anos atrás. Portanto,
É necessário fazer esse processo externo a partir de um processo interno. É necessário aprender a ser, conhecer, fazer e conviver. Cada um desses pontos nos permitiria reflexões demoradas, mas tomando apenas de passagem esses elementos para fazer uma breve reflexão em torno daquilo que acontece conosco, nós temos a dificuldade notável de perceber o quanto nós não conseguimos aprender a ser. Quem você é? Quem eu sou? Se se lhe pergunta quem você é, e você sabe que você está sendo perguntado numa perspectiva filosófica, você diz, eu sou um espírito imortal, aquelas coisas decoradas que a gente diz. Mas quando você vai perguntar quem é você, que é um espírito imortal, aí nós não conseguimos tangenciar a nossa realidade íntima. O mundo, ele nos estruturou para viver um movimento de aparência. O mundo é mais cosmético do que cósmico. Ele é mais photoshopado do que real. O Facebook, ele é uma mentira. Não tem uma foto do Facebook feia de alguém. Você não coloca foto feia. E você não bate uma foto qualquer, você bate sempre 2, 3 para ver qual é que você ficou a melhor. O desgraçado do seu amigo pode ter ficado péssimo, até com o olho fechado. Mas você posta que você estava bem, porque é o seu Facebook. Nós temos uma vocação para a aparência, para a máscara social, para os títulos, para os papéis que nós desenvolvemos nas várias instâncias em que nós nos movimentamos. Ser é uma dificuldade fundamentalmente que passa pelo processo educativo lá da criancinha. Aliás, a educação ela só pode ser operada a partir do momento que o espírito renasce, criança para aprender a ser grande na linguagem de Segismundo, ou na indução do benfeitor da Segismundo. Pense ser criança para que um dia você possa aprender a ser homem. Esse estado infantil é onde se estrutura a nossa educação. Lidar com a aparência física, lidar com os títulos, com o prestígio, é um desafio monstruoso, porque a nossa sociedade é uma sociedade de imagens. É uma sociedade que vive em cima do prestígio, em cima daquilo que você apresenta, não daquilo que você é. Há uma desconexão. Eu não estou dizendo que você vai ter que se apresentar feio, mal cheiroso, descabelado, de que não essa é a minha realidade. Não, você pode dar jeito, pode até fazer uma cirurgia plástica, não tem nenhum problema. Se você vai ajustar o seu corpo com a sua autoimagem, assegurando a sua autoestima, é perfeitamente legítimo, para além da cirurgia terapêutica, do ponto de vista estético, terapêutico, aquela que é estética, que conforma você com uma estrutura corpórea, dando ensejo que você fique bem com você. Isso é perfeitamente factível. Lembro-me de uma criança frequentando o nosso grupo espírita, que nascera com uma síndrome, e o apelido dela, sofria bullying, era ET, porque ela era um ET, ela era uma pessoa diferente, mas diferente para menos. Então, logramos estabelecer uma cirurgia estética, que restabeleceu a narina, o maxilar superior, ajustou a face, e ele ficou mais ou menos parecido como um humano e não como um ET. Mas ele, ainda pequeno, pensava em suicídio, tal era a opressão quando ele foi transplantado para o nosso grupo, para frequentar a escola que o nosso grupo tutela. E nós percebemos que seria muito difícil ele poder avançar com aquela aparência, e que a medicina, na perspectiva da cirurgia plástica, enquanto misericórdia divina, poderia lhe ensejar uma aparência menos asquerosa para os seus pares, para os seus colegas, e assim diminuir o bullying. Hoje ele tem 21 anos, frequenta a instituição, casou, tem filho, é uma pessoa que conseguiu superar a questão de uma aparência que trazia fealdade, por conta de um trabalho que foi feito interiormente ao lado da cirurgia plástica. Assim, é possível trabalhar a fisionomia, o corpo,
Nós não vamos fazer em nome do processo autoeducativo e do amor ao espírito, nós não vamos flagelar o corpo, desprestigiar as nossas energias vitais, deixar de tomar banho, por exemplo, com a regularidade que a nossa Amazônia exige, de 24 horas o tempo de validade. E se quisermos fazer um pequeno ajuste no corpo, às vezes é válido. Antes que a minha enteada pequenininha pudesse experimentar um bule acentuado, ela tinha umas orelhas assim, que pareciam duas parabólicas. Você olhava e tinha a impressão que alguma coisa estava fora do lugar das orelhas. O plástico só fez botar as orelhas assim, um pouquinho para trás, aí ficou normal. Um pequeno ajuste. Mas se eu não aprendo a ser, eu vou apenas me deter na aparência. E na aparência, eu vou multiplicar intervenções cirúrgicas. Nunca estarei bem comigo. Aliás, mesmo tendo uma aparência de beleza internacional, eu não conseguirei me ver como uma pessoa com predicados físicos. Porque a relação de mim para comigo mesmo foi malversada lá quando eu era criança. Eu fui me destituído de mim mesmo, do alto valor. E muito embora tenha uma plástica corporal incomparável, porque bela, eu não consigo me ver bela. Há uma desconexão entre o ser e o seu corpo, a sua aparência. Quantos de nós não conseguimos ser? Nós somos... Quem é o fulano? Não, fulano é o desembargador. Por que o desembargador? Porque não é o nome que se lhe apresenta. Não, fulano é o doutor. Por que o doutor? É porque não se diz o nome. Ou pelo que vem as credenciais antes do nome, e pelo que vem as credenciais dentro do centro espírita. Quando Allan Kardec propunha que o príncipe deveria sentar ao lado do plebeu, dentro do operário, dentro do centro espírita. Porque nós perdemos as titulações. Mas se perdemos as titulações, a gente é o presidente, ou vice. E a gente diz, eu sou o vice-presidente. E a gente esquece que a gente é agente. Isso que se dá no trabalho, em plano menor, às vezes se dá dentro do centro espírita. E a gente que era normal, passou a ser anormal porque foi guindado a posição de o coordenador do grupo de passe. Ocupar essa gestão de ser o coordenador, a gente nunca ocupou dirigir nada, nem em casa. Então quando a gente... Aí pronto, aí de repente a gente incorpora uma subpersonalidade tirânica, e aí as pessoas não reconhecem, elas olham e pensam que a gente está incorporado. Está no movimento auto-obsessivo, incorporado em si mesmo, aonde um movimento despótico surgiu de um lobo, na capa de um cordeiro que até então se apresentava, porque não era, até o ponto em que foi guindado ao cargo de coordenador da equipe de passe. Olha, é um trabalho singelo, requer recolhimento, fala pouco, né? Mais silêncio. Você imagina alguém assume esse poder e se fica se sentindo grandioso, parece que ele vai revolucionar a terra, vai modificar toda a estrutura do Amazonas, porque agora eu sou coordenador. E ele nem sabe de que o inconsciente dele quer ser presidente, porque se ele for presidente, aí ele está perdido, ele perde a encarnação mesmo. Temos a dificuldade porque não sabemos quem somos. Nós evocamos as máscaras sociais das vidas anteriores e reencarnatoriamente nós caímos no engodo e começamos a repetir histórias fracassadas, que estão também no setor do conhecimento, quando o exercício do conhecimento, ele fica apenas para o brilhantismo verbal, ele não fica para o estudo de si próprio. Quem faz estudo da doutrina espírita para falar em qualquer tema e esquece de fazê-lo em relação a si mesmo, está usando a doutrina espírita no seu objetivo secundário, porque o objetivo primário é nós nos transformarmos, não é transformar o outro, sob pena da gente desencarnar e ir lá para aquele sanatório Eurípides Barçanufo, porque a gente se preocupou em salvar os outros, mas sem se salvar, como é que pode? Então o conhecimento espírita é primeiro para si. Quando Divaldo Franco, certa feita, indagando de Joana de Ângeles, acerca de que ela dava notícias, atenções, recomendações às pessoas e não dava uma a ele, ela disse: todas as mensagens que eu escrevo estão na segunda pessoa. Você as publica porque você quer. Ou seja, todas as mensagens eram para ele. Foi isso que os espíritos disseram em O Livro dos Médiuns a Allan Kardec.
Mas o médium recebe uma mensagem e fica pensando no grupo. Ele esquece que é para ele primeiro a mensagem. Parece que ele é apenas alguém que foi mediador de uma mensagem para atender os outros sofredores que é o grupo. Você deve ter que ir para o dirigente, a humildade. É um médium que está lidando com o orgulho de ser médium, porque ele quer ser o médium principal. Ele tem várias faculdades mediúnicas, ele acha que ele é o melhor, porque já está na gestão do processo do exercício do poder, fracassadamente. Quando ele não conseguindo se conhecer, nem sabendo quem ele é, ele começa a achar que ser bom médium é ter múltiplas faculdades, e não conectar-se com os bons espíritos, como os espíritos disseram a Kardec, e como o próprio Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas conhecer e poder exercitar a prática, portanto, fazer, que é um ingrediente fundamental para o processo educativo, sob pena de que o conhecimento apenas seja uma teoria, uma informação, e não se transforme em saber, não se transforme em realização, é o passo mais difícil para os espíritas que somos, que, historicamente, atavicamente, nos apropriávamos das religiosidades, das teorias, dos conhecimentos, mas apenas ficava no cérebro e não desciam para as mãos, para a ação, para a atitude. Espiritismo sem atitude não é espiritismo. Espiritismo sem transformação é apenas uma teoria brilhante, uma ciência filosófica incomparável, mas não alcança o seu objetivo máximo, que Allan Kardec teve o cuidado de posicionar, que era exatamente a aplicação do conhecimento resultante da filosofia e da ciência, essa aplicação útil do conhecimento, a aplicação do conhecimento de forma prática, é que ensejaria que o Espiritismo pudesse ser a doutrina que é, na sua tríplice dimensionalidade, devolvendo-nos Jesus para o nosso processo de autotransformação. Sob pena de transformarmos o Espiritismo numa metapsíquica apenas, estudando os poderes fenomenológicos, sem que isso pudesse nos tornar melhor. Fazer é o nosso desafio máximo. Mas não se pode fazer se não se conhece. E não se pode estabelecer nenhum conhecimento sobre quem somos se nós não nos debruçamos sobre nós mesmos. E fazer não é ser perfeito, é fazer o exercício do treinamento. É sair para campo para poder, nas tentativas do ensaio, acerto e erro, você ir conseguindo fazer com que aquela teoria se transforme efetivamente numa realidade concreta na sua alma. Você concretiza, e depois que você concretizou, como alguém que aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais, nem a morte é capaz de destituir esse saber que se estrutura na sua alma. E para que o saber possa chegar a esse ponto de culminante de transformar a teoria em prática, conviver é, notadamente, a proposição espírita. Porque foi isso que marcou Jesus. O que demarcou Jesus enquanto um espírito superior não foi ele ter se afastado da multidão, no lago, no monte. Não foi o que pretensamente ele fez dos 13 aos 30 anos, e as pessoas ficam delirando sobre isso. O que marcou Jesus como um espírito mais perfeito que nós conhecemos, como nosso referencial para seguir, foi conviver. Porque você quer saber quem é uma pessoa, conviva com ela. Porque a cara não diz nada, a roupa não diz nada, o título não diz nada, mas vá coabitar com ela um mês. Aliás, numa semana você já começa a perceber algumas coisas assim. Porque em um mês a gente segura a máscara social, mas um mês a gente não aguenta. E mesmo amando alguém, sendo amado, na hipnose afetiva daqueles que vão reencarnar na posição de filhos, quando nós encontramos o nosso grande amor, nós achávamos que nós estávamos efetivamente num país encantado. Porque olhávamos, engraçado, parece que meu amor, somos só nós dois, nada se compara, não existe um casal que nem nós mesmos. Era o cais do noivado na fala de Emmanuel. Quando a gente avançou para o mar do casamento, e de repente a bichinha, a princesa se revelava como a bruxa,
e o príncipe começou a se traduzir como sapo, a gente diz alguma coisa errada. A gente já vai para a tese dos obsessores, né? Ou então a gente fica pensando que o outro não é bem da bola. Será que o outro tem um transtorno mental? Eu não percebi e o outro está pensando a mesma coisa. Daí, meus amigos, a convivência é o grande desafio, porque é na convivência que a gente evoca as memórias do outro. É na minha atitude que eu faço que o outro desperte para outros conteúdos, saudáveis ou não. Então, conviver é a arte de poder fazer com que a teoria se revele em luz, prática. Só convivendo nós conhecemos um guru. Aqueles que assistem os expositores falar, eles pensam que os expositores são flores perfumadas permanentemente. E como eu dizia para uma paciente que chegava e fazia alguma reclamação, ele disse: você pensa que nós somos flores dignas de cheirar? Ela ficou indignada. E eu estava falando de mim mesmo, não estava falando dela, mas ela entrou num colapso. Mas o senhor disse que eu sou uma flor que não se cheira? Eu disse: não, eu estava brincando, porque nós somos flores. Às vezes o botão está aberto, às vezes não tem flor ainda, e às vezes ela aromatiza, ela se abre com encanto. Assim somos nós. Nós somos espíritos, em qualquer posição em que nos encontramos dentro da casa espírita, de cargo ou de encargo, e trazemos as nossas contradições. E ainda que a aparência possa guardar uma visibilidade que suscite uma impressão de que aquela pessoa não é deste mundo, ela é deste mundo sim. E às vezes tem mais necessidade do que você. Mas na nossa fantasia de perfectibilidade imediata e mágica, nós achamos que um dia, se eu pudesse ser que nem aquele expositor, aquela expositora, se eu fosse casado com um deles. E dizia minha mãe outrora, acerca de uma pessoa que disse assim: o seu filho é o máximo. Ela segurou, quando eu cheguei, ela disse: meu filho, ela disse que você era o máximo. Quase que eu digo para ela: leva para ti. Porque mãe sabe quem é o filho, veio das entranhas. E como esses telefonemas que falam das nossas fantasias falam, uma outra pessoa fez a mesma elogio. E ela disse: meu filho, quem não te conhece que te compre, né? E era minha mãe, que me ama muito. Então, nós somos seres assim. Convivência nos traz o perfume, mas também nos traz a aridez do outro e nossa. Processo autoeducativo é um caminho que devemos fazer, empreender, alinhando-nos com 4 posições fundamentalmente importantes, porque básicas, que devem nortear o nosso comportamento existencial. Essas posições falam dessas instâncias da alma que também mereceriam grandes reflexões. A sensação, que diz respeito ao cuidar do corpo, a emoção, que traduz como nós lidamos com as nossas raivas, as nossas pulsões de medo, a nossa alegria, como nós lidamos com o processo da tristeza, como nós lidamos com essas emoções que vão tomando outras feições, a ansiedade, a inquietude, a angústia, que são expressões outras derivadas das emoções primárias. Como é que o espírita, em se autoeducando, trabalha o seu corpo, trabalha o viés das suas emoções e comparece, usando a racionalidade, para fazer dela uma fé capaz de prospectar para o divino, na sua autotransformação, reencarnado que está para isso, ao invés de fazer do raciocínio, ou da racionalidade, ou da razão, uma experiência sofística, para enganar os outros ou enganar-se a si mesmo, retardando a relação de sacralidade que nós devemos ter conosco mesmo, transformando-nos num santuário, gradualmente, numa construção que vai se efetivando aos poucos, mas que é definitiva, na direção da perfeição que nos aguarda, sem nenhuma pressa, mas sem nenhuma acomodação, sem nenhuma passividade. Para
aprumarmos as intuições, esse campo que fala da nossa paranormalidade, esse campo que é a intuição da própria alma, que emerge como uma atitude superior, na fala de Emmanuel, ou das nossas expressões mediúnicas, que quanto mais educado estivermos, mais alinhado nós podemos estar na conexão com os espíritos que nos guardam, que nos atendem, até podermos entender que o Espiritismo, nessa perspectiva do progresso e da educação, fala-nos na Lei do Progresso e o Livro dos Espíritos, qual a contribuição que o Espiritismo deveria ensejar para que a sociedade pudesse fazer o seu progresso. E os Espíritos responderam: destruindo o materialismo, abolindo os preconceitos de casta, cores, seitas, que são exatamente as expressões que hoje nós estamos empacados no mundo e que Jesus faz menção ao seu tempo. De que, fazendo isso, nós deveríamos evocar a grande lei de amor na vertente da solidariedade para que pudéssemos nos atender como irmãos. Essa questão monumental de O Livro dos Espíritos, que mostra a grande contribuição do Espiritismo para o progresso social e o nosso progresso, na vertente da educação e da autotransformação, ela só faz sentido se a reencarnação for a base de fundamentação para a análise dessa trajetória que devemos fazer. Uma educação dentro de uma centralidade que finca nas leis de amor, uma educação moral, não, portanto, uma educação intelectual, porque nós temos de sobrando no mundo, mas uma educação moral que não é apenas da convivência social, que não é do verniz, é uma educação de raiz, que fala das nossas entranhas, do Deus que se nos habita, porque essa educação necessariamente vai nos levar, como propõe Fénelon, para além da personalidade, alcançando a alma, o espírito que somos, como sagrado emergentes da divindade, guardando a nossa filiação cósmica, portanto sendo o Deus, com D minúsculo naturalmente, que deverá emergir na centelha caracterizada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre a natureza do espírito. O que era o espírito? E os espíritos respondem: um clarão, uma centelha. No fundo, nós somos luzes, que devemos emergir para superar o humano sem deixar a nossa humanidade, para fazermos a transhumanidade, para transcendermos o ego. E essa vertente é que ensejará a educação moral do ser que guardará a sua probidade interior para além da convenção, para além dos aplausos, para além da vaidade, para além do orgulho, que são os grandes inimigos da transformação planetária. E que, nos ensejando calcar nesse mergulho interno, que faz com que nós possamos sintonizar com a divindade, nós vamos então fazendo o processo da elaboração, da autotransformação, do eterno vir a ser, do eterno vir a transcender, modelando o homem formoso, o homem belo, nas entranhas, nada obstante possa ter um corpo doente, nada obstante seja um simples operário, ou pode ser um político de expressão, muito embora não tenha prestígio popular, mas é o homem que aonde está, ele comunica a divindade. Aonde está, está a transformação planetária. Aonde está, tem alguém com paz, alguém feliz, e que comunica a felicidade para os seus pares nas suas interconexões. A proposição espírita, portanto, do movimento autotransformador, considerando que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino, já que a primeira é o amor, está reduzida a espírita: amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. O link dessas duas possibilidades deverá assegurar o nosso processo libertário. E aí sim, Jesus será o grande Salvador, porque deverá ter ensejado com as suas marcas, deixadas no caminho da terra,
as pegadas que deveremos seguir, à custa do nosso próprio esforço e responsabilidade, indo ao encontro de nós mesmos e ao encontro dele, fazendo emergir o Cristo interno que está guiado por Jesus, o Cristo externo, e que nos ensejará, portanto, um movimento de liberdade, de felicidade e de fraternidade. Obrigado.